aplicar as DCNs agora, minha aula, as novas diretrizes curriculares nacionais. Qual é a abordagem, qual é a proposta? Essa foi a pedida, né? Veio para fazer uma capacitação com professores, uma conversa, uma reunião. E aí comecei com algo diferente. Fomos trabalhar duas notícias que aconteceram nessa semana. Uma sobre uma operação que aconteceu em Belo Horizonte, bem quente, né? Assunto que deu para falar muita coisa. E outra tratando do Grupo Mateus, que também aborda uma situação que vem aí de algum tempo e agora é reconhecida. A gente foi para o Mentimeter, aí ali a gente começou a aquecer, os professores passaram pela leitura das duas reportagens, né? Das duas produções informativas. E aí, vamos ver o que que dá, né? Vamos lá, começar nossa relação aqui de conexão. Então, eles fizeram uma entrada, né, com palavras, no 20 palavras. Depois, a gente trouxe as competências técnicas previstas nas novas diretrizes curriculares e eles tinham que colocar sobre esse contexto de negócios se aquela ação a empresa tinha praticado essa competência técnica e qual é o impacto dessa competência técnica no negócio. Então, a gente teve um quadrante ali dizendo que praticou pouco e que o impacto é muito alto. Então, é importante, toda a competência técnica foi reconhecida pelos docentes, né? Mas a ação praticada pelos dois grupos não foi visível, né? Não deu para entender se eles adotaram, e até estava claro que não adotaram em alguns momentos. E aí a gente veio para a pergunta que deu aquela polêmica. Qual momento? Quando você acha que o aluno tem que dar conta dessa notícia? Em qual momento você traria para ele uma notícia assim? E foi interessante porque logo veio, esse é assunto muito quente, tal, tinha que ser lá pro quarto ano, sempre, né, gente? Põe tudo pro final. E aí que foi a hora da gente conversar um pouco sobre a intensidade e a intencionalidade da sala de aula. Segunda semana de aula, se ele já está lendo a reportagem sem saber, né, nada, agora ele quer descobrir. E é isso que vai fazer com que ele corra atrás do aprendizado, porque a família dele está perguntando: e aquele negócio que saiu? O que que você acha? Esse supermercado que a gente está comprando, o que você pode falar dele? Você viu essa notícia? E aí ele tem que saber explicar. Então, para início de conversa, ele tem que saber o que está acontecendo. E vale parar a aula, a matéria, priorizar o ensino do que você está fazendo para jogar o contexto, né? Para falar do fenômeno, a abordagem fenomenológica. É recursividade. Vamos falar aí, anos atrás, sustentabilidade era assunto de pós-graduação, tese de doutorado, de mestrado, mas é algo que nos liga, conecta, né? É do dia a dia. Então, começou com a BNCC trabalhar lá desde o início. 3 aninhos de idade já tem a consciência, né, do cuidado com o meio ambiente. E durante toda a trajetória escolar, ele vai retomar esse tema, porque o que estamos desenvolvendo são habilidades que demonstram na prática. Agora, para que isso aconteça, ele tem que ser despertado a atenção, ele tem que entender, e até por considerar o começo do curso, gente, segunda semana de aula, já é a pergunta que ele quer fazer e que ele tem vergonha e que a gente tem que tirar a notícia, comentar, trazer os assuntos e mostrar qual é a hierarquia profissional, como as coisas acontecem e como evitar essa situação. Então, depois que a gente teve esse papo, foi muito legal ver os professores, assim, que dentre eles teve essa mudança, né, essa troca de experiências e a oportunidade de dizer que precisamos estar na notícia do dia. Viemos para qual é o mapa da dor para executar o plano de aula. Essa é uma sequência que a gente trabalha com o material das diretrizes curriculares nacionais e que traz o alinhamento, né, do curto, médio, longo prazo. Então, eu consegui chamar a atenção, ter uma reação, eles fazerem pensar, querer saber mais, né? E aí, semana que vem, eles estão lembrando, ou amanhã, eles estão lembrando do que a gente, e tá claro para ele, ou ele só vai virar e falar assim: pois é, lá na aula eles falam esse negócio, entendi muito bem, não. Tô achando que esse curso até não tô entendendo nada. Ou ele sai esclarecido, né, de pontos principais que ele deve levar na argumentação para esclarecer,
para combater a fake news, né? Para poder dar um direcionamento. Então, ele tem que ter propriedade mostrando ali o aprendizado. E aí, quando isso acontece, ele muda o comportamento profissional dele e vem a ética, o ceticismo, a busca, né, pelo aprofundamento, capacidade técnica. E aí a relação entre o plano de aula e o perfil do egresso, que é a mudança, a formação profissional, né? Isso ajudou para desenvolver esse egresso. Então, essa foi uma jornada que a gente fez um mapa da dor para conversar sobre o que precisa ser aprimorado. E depois trouxemos aqui os desafios, né? Qual adequação é necessária para desenvolver habilidades? E a gente chega numa dimensão que é o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou fazendo, qual que é a visão de propósito da minha aula aqui, como que está a minha metodologia de ensino, né? O que, que eu preciso melhorar, que adequar para trazer essa modelagem e o material didático, que foi menos comentado. Essa foi a experiência, ficou bem legal a dinâmica e depois eu pude conversar um pouco mais, apresentando as diretrizes curriculares nacionais, né? E até passar os conceitos, as propostas, mas menos slide, mais interação.